Seguimos na nossa jornada bíblica para que Deus nos oriente com relação às nossas famílias, ao nosso proceder como família. Famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Famílias abençoadas, igrejas abençoadas para abençoar a nossa sociedade e aonde a gente vive. Hoje eu quero falar sobre um inimigo que a gente deve vencer. O tema da mensagem é inimigo íntimo. E eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7 e no versículo 15. Acesse aí, não vai aparecer ali. Hoje eu fiz de propósito para você pegar seu celular, pegar sua Bíblia e a gente vai ler junto. Romanos capítulo 7. Versículo 15, eu vou ler do 15 ao 25. Palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos. Paulo diz o seguinte: eu não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas é o mal que eu não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Porque no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Hoje eu quero falar e trazer para você aqui um assunto que fala sobre natureza versus caráter. Isso que a gente já vem falando há algum tempo aqui de os anos e anos que nos afastam da origem. E quanto mais longe da origem a gente fica, mais a gente se contamina, mais a gente perde a conexão. Deus criou as coisas todas perfeitas. Se você vai lá no livro de Gênesis, quando Deus fala da criação, Deus termina de criar uma coisa. Olha, é Deus, cara. Deus. Deus termina de fazer alguma coisa, por exemplo, cria as estrelas, os planetas, e ele termina o dia e fala assim, ficou bom esse negócio. Daí ele vai depois, cria os animais, as plantas, ele divide firmamentos e termina e fala assim, ficou bom esse negócio. Imagine Deus achando uma coisa boa. Não é que é boa, é super, hiper, mega bom. E depois que ele cria o homem e a mulher, ele termina o dia não dizendo que ficou bom. Como é que ele termina dizendo? Ficou muito bom. Então Deus criou um sistema, um mundo, o universo, a criação de Deus, ela foi criada perfeita. Não é coisa boa, é coisa muito boa, muito boa. De novo, imagine Deus olhando o homem que ele criou, a imagem e a semelhança dele, ele fala, ficou muito bom. E Deus cria a mulher, ficou muito bom. E ele vem, e ele, na viração do dia, Deus reserva o tempo na agenda dele, cara. Deus fazia happy hour com os homens, olha que maravilha. Finalzinho da tarde, Deus está chegando aí, olha que beleza, vamos bater um papo aqui. Como o Melco falou, Deus ontem, ele falou, Deus ensinava tudo para o homem, estava tudo perfeito. Agora Deus colocou uma condicionante de caráter no homem, para que o homem não fosse robô, porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O homem tem caráter, ele tem escolha. E daí Deus fala, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem,
dominem a terra, vivam bem, usufruam de tudo que eu criei, que é bom, é muito bom. Mas, dessa árvore aqui, essa vocês não comam. E quando o homem vai lá, quando Eva cede à tentação, o homem não está nem aí, come do fruto. É como se um vírus entrasse nesse sistema que está perfeito. Essa é a melhor analogia, a analogia mais contemporânea que eu achei, para falar sobre o efeito do pecado em nós. É um vírus. Sabe que depois, hoje, é mais fácil falar de vírus conectado com o mundo digital. O vírus é acionado pela curiosidade humana. Sabe como é que a maior parte das pessoas infectam seus computadores e smartphones? Vem um e-mail dizendo assim, ó, tá aqui o comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento, o cara clica, pronto. Infectou seu computador, meu querido. Tá aqui uma decisão judicial que tá o cara. Por quê? Curiosidade humana. E daí entrou um vírus nesse sistema. Não sei você, eu na década de 90 foi quando eu comecei a trabalhar com computador, cara. Uma vez eu lembro lá na empresa onde a gente trabalhava que entrou um vírus, em 1990 e bolinha tinha um vírus chamado Chernobyl. Olha o nome do vírus. O vírus apagava a BIOS dos computadores. Os computadores não ligavam mais, cara. Por quê? Porque entrou um vírus no computador. E eu lembro que naquela época, eu, ainda jovem, eu falei, cara, vírus no computador? E a gente era meio burrão, né, nas coisas tecnológicas. Eu falei, não é possível, como é que um vírus entra? Porque a conotação que se tinha era de um vírus biológico, mas não é vírus. Era um vírus sistêmico, um vírus que ficava lá no disquete. Não é da época de vocês, a gente usava disquetes. 5 1/4, colocava numa portinha, fechava. Quando você colocava o disquete na portinha, pronto, infectava o disquete. Daí... Cara, é isso que aconteceu com o ser humano. Olha o que eu vou ler. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí em Gênesis no capítulo 3, versículo 16. Gênesis no capítulo 3 e versículo 16. A palavra de Deus... Deus falando então com o homem, com a mulher, ele tinha falado com a serpente antes. Mas a mulher, ele declarou o seguinte: eu vou multiplicar grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem, Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu te ordenei para que você não comesse, olha o vírus, maldita é a terra por sua causa. E a maldição, não é que Deus amaldiçoou a terra, é porque o pecado entrou no coração humano. E junto com o pecado veio a maldição do pecado. A partir daquele momento, ele começou, olha, com sofrimento, você vai se alimentar da terra todos os dias. A terra vai dar espinhos, ervas daninhas. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você vai comer o seu pão até que volte à terra, visto que dela você foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. O homem criado eterno, o homem criado para não enfrentar a morte, o homem criado para reinar em glória com Deus por toda a eternidade, entrou um vírus nesse sistema. A partir de Adão, a nossa carne, a nossa natureza ficou comprometida. Essa lógica de entendimento do Gênesis e da criação, ela é importantíssima para mim e para você no decorrer da nossa vida. Porque se eu e você acreditarmos que nós somos bons na essência, nós estamos perdidos. Porque tem uma diferença entre natureza e caráter. Esse é um ponto principal dessa mensagem, preste atenção. A natureza nós herdamos. Eu e você herdamos uma natureza desse vírus lá desde o jardim. Primeiro, a nossa natureza é caída. Nós vamos morrer. Eu e você vamos morrer, tenho certeza. Se Jesus não voltar, você vai morrer e eu vou morrer.
Nossos dentes vão começar a ficar mole em determinado tempo da nossa vida. Nossas dores vão começar a aumentar. Nós não vamos ter mais criação de célula em determinado momento, elas vão começar a morrer. A gente vai começar a se esquecer das coisas. A gente vai começar a perder cabelos. Nossos filhos vão começar a ter que ajudar a gente a descer escada, a subir escada, porque nós caímos. A nossa natureza, ela é herdada. Agora o nosso caráter não, o nosso caráter é construído. Natureza nós não podemos escolher, você não escolhe isso. Quando nós nascemos a gente não escolhe, eu não quero ter essa natureza caída aí, Senhor, eu quero ser diferentão. Não dá, amigo. Nós somos concebidos em pecado. Geração após geração o pecado nos acompanha. Geração após geração o vírus é transportado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Começou lá. Foi aí que tudo chegou até aqui. Agora nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança que em algum momento do tempo nós seremos redimidos. Não só nós, mas toda a natureza. É por isso que a palavra de Deus diz que nós esperamos novos céus e nova terra. Porque em algum momento da história, todo mundo, todo o universo, há de ser redimido. É como se você desse um Ctrl Alt Del no sistema. Apagou tudo, começa de novo. Algum dia o nosso corpo caído vai ser glorificado. E nós surgiremos num incorruptível. Até lá nós vamos ter que conviver com o nosso vírus, a nossa natureza. Na Bíblia, toda vez que você lê a palavra carne, significa natureza humana. Nós, o nosso jeitão. Agora, o nosso caráter, esse antes da glorificação, ele pode ser renovado em Cristo. E nós temos essa briga entre caráter e natureza. A natureza humana precisa ser suprimida pelo caráter de Cristo. E o que isso tem a ver com as nossas famílias? O ponto é que nós carregamos em nós esse inimigo íntimo. Você sabe que esse vírus que eu contei para vocês, o Chernobyl, ele infectou as máquinas, eu fui pesquisar essa semana, ele infectou a máquina em 1998. As máquinas ficaram todas infectadas. E os caras que criaram, loucos de esperto, eles programaram o vírus para que os efeitos deles começassem a ser sentidos só depois de um ano. Isso quer dizer que as pessoas iam trocando disquetes e colocando nas maquininhas e eles iam propagando o vírus sem saber, porque até então não acontecia nada de errado. Em 1999, o vírus foi acionado. E ele já estava, naquela época, em 60 milhões de computadores. Há em nós um inimigo íntimo que às vezes ele fica quietinho ali. Só que ele não sumiu. Ele ainda está lá. E ele nasce na mais tenra idade. O que isso tem a ver com família? Eu vou começar falando sobre o inimigo íntimo na infância, por exemplo. A palavra de Deus em Provérbios diz assim, ó, a insensatez ou a estultícia, essa palavra é mais difícil, está nas versões mais antigas, diz assim, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Você já parou para pensar quem que ensina uma criança pequenininha a fazer birra? Quem que ensina uma criança pequenininha a morder o coleguinha na escola? Quem que ensina uma criança, por menorzinha que seja, a não dividir os brinquedos com o coleguinha? Não, porque imagine, nasceu numa casa onde os pais têm um caráter ilibado, são colaborativos, ajudam os vizinhos, vêm na igreja. Aí nasce a criancinha. Daí você fala assim, não, vai ser igualzinho a gente. Não vai. Porque criança não tem caráter, mas criança nasce com natureza. Ah, e qual é a natureza do seu filho e da sua filha, do meu filho? Uma natureza pecaminosa. Difícil falar isso. Mas a lógica é que crianças nascem com natureza, não com caráter. Crianças têm natureza, não têm caráter. O que a Bíblia de Deus nos ensina é que na mais tenra idade,
Coloque desde pequeno caráter no teu filho, porque a natureza dele não é muito boa, não. Tem pai hoje que, cara, de bobo, não sejam frouxos na criação dos seus filhos. Vocês estão criando um problema para eles. Corrija o seu filho. É outro curso que a gente tem que fazer aqui, porque eu e a Jo, quando o João nasceu, passou um tempinho, nós fizemos, assim como tem mulher única, homem ao máximo, tem educando filhos à maneira de Deus. Foi um divisor de águas na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós tínhamos, ou a gente sentia que o João ficaria reprimido. É uma criança reprimida se ficar falando não para ele. Errado. Preste atenção, isso está no curso, fazendo spoiler. Quanto mais não você diz para o seu filho quando ele é pequeno, menos não você precisa dizer para ele quando ele for grande, quando ele crescer. A estultícia nasce com a criança. Não sejam pais frouxos. Do contrário, você está tendo um problemão para o seu filho. Você está criando um problema para ele. Porque ele não domina a natureza dele. Se nós temos dificuldade de dominar a nossa, imagine uma criança. E ela vai nascer e crescer dando vazão à natureza que ela tem. Por isso que criança não tem caráter, mas tem natureza. Aqui eu queria dar uma palavra de consolo para alguns pais, porque é uma coisa que me incomoda muito. Tem pais que sofrem uma culpa enorme porque alguns filhos não deram certo, entre aspas, ou que se perderam. Mas essa é a minha crença. Tá, eu aqui, ó, Adeildo, tá? Não tem explicação, porque eu acho que tem um monte de pastor aventureiro por aí, que cria a tese da cabeça dele, que não tem base nenhuma bíblica. O que eu acredito. E isso aqui, ó, é só do Adeildo isso. Essa é minha, é o que eu acredito como revelação do Espírito Santo para a minha vida. Se não for para a tua, não tem problema. Eu acredito que a terra amaldiçoada, do jeito que foi, sofre os efeitos da queda. Isso quer dizer que geração após geração, nós acumulamos milhares e milhares de anos e gerações que acumulam pecado dentro da natureza. Essa para mim é a única explicação onde num lar cristão nascem 3, 4 filhos, criados com o mesmo pai e a mesma mãe, recebendo a mesma educação, indo para a igreja, recebendo a mesma sorte de caráter e exemplo do pai. Alguns dão vazão à natureza humana. E não estão nem aí para o resto. Para esses, o que eu posso dizer e confortar alguns pais é: não se culpem. Porque nós, em algum momento da vida, ou a gente decide se a gente vai seguir a nossa natureza, ou se nós vamos desenvolver o caráter de Cristo. E isso é uma decisão de cada um na vida. Sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Para que a misericórdia e o amor de Deus alcance essas pessoas que foram tragadas pela natureza e pelo pecado. Esses dias eu conversava com um outro ministro, e ele começou a contar algumas coisas para mim, e ele começou a chorar porque o filho dele praticamente está perdido nas drogas. E qual que é a sensação do pai, né? E ele falou: cara, onde é que foi que eu errei? O que eu fiz de errado para o meu filho? E essa foi a minha palavra de consolo. Eu falei assim: olha, o teu filho sofre os efeitos de um inimigo íntimo, que habita dentro de todos nós. Alguns, pela natureza, mais propensa ao pecado, vão dar vazão a isso, outros não. O ponto é que a gente pode fazer é orar, e conte com as minhas orações. Eu creio num amor imenso de Deus. Eu creio que Ele pode alcançar, que Ele vai alcançar. Então, pais, entendam, o caráter de Cristo começa a ser imposto na criança por você. Criança tem natureza. Criança tem natureza, assim como a minha e a sua, e a nossa natureza não é boa. É Paulo dizendo. É Paulo falando: a minha natureza e a sua natureza não é boa. Nós temos um vírus dentro de nós, nós temos um inimigo íntimo. E isso atua em nós também. Jeremias, no capítulo 17, ele fala assim: olha,
Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne, ou da natureza, carne igual natureza. Maldito o homem que confia no homem e faz da natureza o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E ele diz mais ainda, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quer ver uma fórmula explosiva, uma fórmula assim, matadora? Natureza humana sem caráter de Cristo. É o que a gente vive hoje no mundo. Imagine um homem e uma mulher influenciado pelo mundo, dando vazão à sua natureza, e sem o mínimo de caráter de Cristo na vida dele. Velho, daí de boa. Por que um homem não trai a mulher? Ou por que ele trai ou deixa de trair? Por que mulheres abandonam filhos? Por que há competição no lar? Por que um quer ser maior do que o outro? Por que tem ego, vaidade, inveja? Porque a natureza humana tomou conta da pessoa. Porque você só cede aos seus desejos. Num mundo hoje que faz com que a gente só se preocupe com a gente. Esses dias encontrei também um outro cara falando sobre... Um cara bem sucedido, velho, muito bem sucedido. Ganhou muito dinheiro. Primeira coisa que ele fez, como o Tico falou aqui, se separou da mulher dele. E está andando com uma outra, bem novinha. E é engraçado que quando a gente vai conversar, e quando eu começo a conversar com a pessoa, e eu louvo a Deus porque tem algumas mensagens do MAP aqui que estão atingindo locais, e eu louvo a Deus porque corações têm sido alcançados, porque a palavra tem confrontado, e essa é a beleza do Evangelho, ele nos confronta. E nós estamos falando sobre família aqui. E quando eu trocava algumas mensagens com essa pessoa, achando que o cara está felizão da vida, né? Felizão da vida, porque agora eu tenho dinheiro, estou bom, e a minha esposa é bonitinha, bem mais bonita do que minha ex-esposa. E quando você vai conversar, você vê que não existe caráter sendo discutido. O que está sendo discutido é a natureza do homem, a natureza ruim, a natureza pecaminosa do homem. E por que eu falo isso? Porque eu já tinha conversado com esse cara há muitos anos atrás. E o papo mudou, cara. Porque há algum tempo atrás, quando eu encontrei ele, o papo dele era família, era filhos, era criar alguma coisa, era trabalho. Agora eu encontrei ele e o papo mudou, porque ele está rico, está bem de vida, a mulher é mais novinha. Agora o papo é curtição, bebedeira, viagem para cá, gastar para lá, ou seja, o caráter foi deixado de lado para que a natureza humana apareça. E a natureza quer essa folga. O ponto que eu quero dizer para você é que jamais a tua família vai ter jeito se você der vazão só à sua natureza. Seus filhos não serão bons filhos se você deixar que eles se criem por si só. Se você deixar que a natureza deles surja. O caráter é difícil de incutir na cabeça da criança. É por isso que o judeu falava, olha, inculque a lei de Deus no teu filho. Inculque ela. No café da manhã, quando você jantar, quando você for passear, quando você viajar, inculque isso na cabeça do seu filho. Porque a natureza ele já tem. Ele herdou isso. Agora o caráter de Cristo vem através da santificação. Nós esperamos um corpo que seja glorificado algum dia. Algum dia céus e terra vão ser redimidos. Eu e você seremos redimidos. Nós vamos receber um corpo glorificado. Um corpo que não vai sofrer mais o pecado. O inimigo íntimo que habita em nós vai ser retirado. E nós seremos glorificados com Cristo. Até lá, o que a gente precisa? Desenvolver santificação. Através cada vez mais termos o caráter de Cristo dentro de nós. Essa luta que nós temos entre a carne e o espírito. Entre a nossa natureza ruim e o espírito que todo dia fala conosco. Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 4. Que fala claramente qual é o tipo de caráter que nós temos que desenvolver.
E ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram chamados a serem renovados no jeito que vocês pensam, e vocês se revestirem de um novo homem, criado à semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. E agora ele dá dicas para a gente, para mim, para você, homens e mulheres. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo na vida de vocês. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com aqueles que precisam. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros. Está dizendo, pare de falar besteira. E ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Não façam com que o Espírito Santo fique triste com vocês. E por quê? Porque vocês foram selados para o dia da redenção. Vai ser um dia, vai existir o dia que esse corpo da nossa morte, esse corpo que traz tudo de ruim, que nos leva para o mal, um belo dia isso vai ser redimido. Um belo dia eu e você seremos transformados e glorificados. E sabe o que vai acontecer com nós? É como se desse um reset na máquina. Nós vamos receber um antivírus tão poderoso, que vai nos livrar de todo inimigo íntimo, de toda sorte de pecado, de toda inclinação para o mal que a gente tem. Até lá, o que nós temos que fazer? Ser cheios do Espírito Santo. Porque nós temos que ter um modo Espírito Santo ligado. Sabe o que a gente faz nos computadores hoje? Hoje nos computadores você coloca um antivírus e ele fica ligadinho lá. Ameaça ao sistema. Eu e você só conseguimos isso se a gente tiver o modo Espírito Santo ligado. Que ele vai dizendo para a gente, ameaças ao sistema chegando. Ameaça. Naquela hora que a tua natureza vem à tona, se você é cheio do Espírito Santo, ele ameaça ao sistema. Vírus à vista. Perigo. E você sabe que isso é um dos valores do MAP. Governo do Espírito Santo. Isso porque tem gente que diz assim, ó, não vai para o MAP porque no MAP pode tudo. E eu vou dizer para você, para quem não tem o Espírito Santo, velho, pode tudo mesmo, porque o cara está acostumado a chafurdar na lama. Ele não pode ficar sem um pastor por perto dele. Ele não pode ficar sem regra na vida dele. Ele não pode ficar sem alguém para dizer para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Por quê? Porque a vida dele é governada pela natureza dele. Mas o que Paulo dizia, é o que nós tentamos todo domingo, todo dia, é mortificar o nosso corpo. Porque eu e você estamos crucificados com Cristo. Porque esse mal e essa natureza que existe em nós, ela seja subjugada todo dia pela presença genuína do Espírito Santo na nossa vida. Que esse antivírus seja tão forte na minha e na tua vida, que a gente não precise de regras, que elas acabam. O que a palavra de Deus diz é isso. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim, tem gente que parece santa, parece, porque ela vive uma vida dizendo, não toque isso, não faça aquilo, não beba aquilo, não vá naquele lugar, e Paulo termina dizendo assim, isso não serve para nada, é uma santidade fingida, que só serve para uma coisa, satisfação da carne, satisfação da natureza humana. Agora aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, esses são aqueles que acordam toda manhã e falam assim, Senhor, eu sou mau. Se o Senhor não controlar a minha vida, coitada da minha esposa.
Se o Senhor não dirigir a minha vida, coitado do meu esposo. Se o Senhor não me ensinar a ser pai decente, coitado dos meus filhos. Mas eu subjugo a mim mesmo, para que o Senhor seja mais na minha vida. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que esse inimigo íntimo que habita em mim, seja subjugado pelo seu poder na minha vida. Que haja tanto do Senhor em mim, que haja tão pouco de mim, que a minha casa seja a tua morada, que o meu coração seja cheio, ó Pai. E nenhum inimigo íntimo resiste ao mais belo amigo que a gente pode ter. E você sabe qual é a beleza de Cristo? É que Ele entende a gente. Sabe? Porque a beleza do Evangelho de Cristo é que Ele desceu aqui. E quando eu e você somos tentados, a palavra que Ele tem para nós é: fica tranquilo, filho, eu sei como é. Eu fui tentado também, mas eu não pequei. E eu morri no teu lugar para dizer para você que tem jeito. Deixe eu entrar e fazer morada na tua casa. Deixa o meu espírito inundar todos os cantos da sua vida. E você vai entender o que é viver. Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus.